5 ativos para você ficar de olho para fazer um swing trade com a continuação do movimento de alta. É esse o assunto do vídeo de hoje. Eu vou compartilhar com vocês moedas, 5 moedas além do BTC, que eu vejo que tem um potencial de valorização de mais de 20% cada uma delas, com o Bitcoin conseguindo fazer algumas confirmações de rompimento, que eu vou compartilhar nesse vídeo também. Então eu vou analisar cada um desses ativos mostrando o porquê eu vejo essa oportunidade neles. Antes da gente continuar, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo nos grupos de criptos que vocês fazem parte. E se você é novo por aqui, saiba que você encontra conteúdos de qualidade todos os dias, análise rápida do Bitcoin e altcoins, lives segunda, quarta e sexta, e aqui no canal eu tenho 2 playlists. A Se Torne um Investidor, onde eu trago uma sequência de conteúdos, uma sequência lógica de aprendizado para você que quer ser um investidor mais informado e tomar melhores decisões. Já a playlist Se Torne um Trader é para você que quer fazer do mercado cripto como profissão, busca aprender a se desenvolver como um trader expert. Para isso, conte com o meu auxílio, pois foi isso que eu fiz nos últimos 7 anos no mercado cripto. Então olha só, vamos direto ao assunto, pois aqui é sem enrolação. Primeiro, quero compartilhar com vocês que isso que eu quero trazer é um viés mais macro, é olhando para semanas. E não estamos preocupados se o Bitcoin amanhã vai corrigir e devolver a valorização que ele fez no último movimento de alta aí, trazendo o preço para essa região dos 84 mil dólares que ele está. Nós estamos olhando para o seguinte movimento, tá? O Bitcoin fez essa pernada de alta, agora está fazendo uma retração de Fibonacci, querendo fazer uma consolidação de fundo. Sabemos que ainda há margem, há espaço para o Bitcoin iniciar uma correção, caso ele não consiga romper algumas resistências importantes. E essas resistências a gente consegue sinalizar daqui a pouco no tempo gráfico diário. Então, enquanto ele não romper essa resistência que eu vou sinalizar, ele ainda pode buscar os níveis de suporte que eu estou deixando destacado com a linha branca. Independente disso, ao concluir essa retração de Fibonacci, o Bitcoin tende a iniciar mais uma pernada de alta, fazendo um alvo de continuação desse movimento, que poderia levar ele tranquilamente lá nos 121 mil dólares, um alvo bem factível para o BTC. E aí o que acontece? Estou trazendo isso aqui mais de sinalização para vocês, que é, sim, a gente tem essa possibilidade de uma correção, mas que quando a gente olha para tempos gráficos menores, como diário e 4 horas, o Bitcoin está brigando, tá ensaiando aqui, especialmente no tempo gráfico diário, o rompimento de uma linha de tendência de baixa. E se conseguir romper essa linha de tendência de baixa, o preço vai estar rompendo também essa região da média de 100 períodos no gráfico diário, uma resistência importantíssima. Mas isso pode trazer oportunidade nas altcoins, com o Bitcoin indo buscar esse ponto de reversão, que é o que eu quero trazer aqui, as oportunidades nesses ativos, com o Bitcoin fazendo essa movimentação de alta até esse ponto que ele precisa romper. Com o Bitcoin buscando esse ponto, a gente tem uma valorização dele de 6%. E aí com isso, essas altcoins podem se valorizar mais de 20%. Isso não em um contexto de curtíssimo prazo, mas sim um swing trade, uma movimentação que pode durar semanas. E aqui eu quero marcar um ponto-chave no Bitcoin, essa média de 200 períodos no gráfico de 4 horas. Observem que o Bitcoin, deixando aqui esse gráfico um pouco mais limpo, ele não consegue superar essa média de 200 períodos desde que caiu abaixo dela de forma consistente aqui no dia 31 de janeiro. Nesse exato momento, o Bitcoin perdeu essa média de 200 períodos e iniciou, olha só, uma tendência de baixa, onde ele se distancia da média, retesta a média, se distancia da média, retesta e assim vai. E agora o preço se aproximou aqui. Então, caso o Bitcoin consiga romper esse nível, ele vai estar fazendo um rompimento importante que vai configurar uma tendência de alta de curto a médio prazo, levando ele para essa região importante dos 90 mil dólares. Então já enfatizo que qualquer oportunidade de entrada nessas altcoins que eu vou compartilhar a partir de agora deve ser levado em consideração o rompimento do Bitcoin nos 87 mil. Enquanto o Bitcoin não romper os 87 mil, nós devemos aguardar por compras fracionadas nessas altcoins. Já se o Bitcoin fizer o rompimento, nesse caso, podemos fazer uma ordem a mercado. Então, primeiro falando sobre a Cava, e aí nós vamos olhar para essas moedas primeiro no gráfico semanal e
no gráfico diário na sequência. Primeiro de tudo, a Cava, no gráfico semanal, ela está numa longa tendência de baixa. O que chama a minha atenção é a sua estrutura e a sua formação de fundo que ela fez. Observe que ela chegou aqui na região da mínima histórica, consolidou, iniciou um movimento de alta até a LTB, não teve sucesso no rompimento e retraiu. Nesse processo de retração, ela respeitou didaticamente a zona de retração de Fibonacci. Então, enquanto o Bitcoin não romper aquela resistência, as zonas de retração de Fibonacci que são estratégicas para comprar Cava. Destacado aqui, então, com as duas linhas brancas, 0.5 e 0.18. Agora, se o Bitcoin fizer esse rompimento, a Cava no gráfico diário vai estar fazendo um rompimento aqui, muito provável, de uma região de resistência também, que é essa resistência aqui, e que se ela conseguir superar, configura um pivô de alta e também vai estar confirmando a reversão dessa tendência de baixa que vem desde esse topo, voltando acima desse ponto de suporte importante que ela perdeu. Então isso vai ativar uma valorização de Cava mediante a alvos de extensão de Fibonacci dentro dessa amplitude aqui. Um primeiro alvo seria 0,618, vamos destacar isso como uma linha verde no gráfico, e o segundo alvo 100%. Então nós estamos falando de alvos para Cava a partir do rompimento, entre 23% a 77% em semanas. Se ela bater de novo no suporte, se você conseguir romper, comprar, e depois romper a resistência, já melhor ainda, essa valorização pode superar os 130%. Então a Cava é um ativo que vale a pena ficar de olho, mas não é para você comprar nada agora. É para comprar somente se ela pegar nas linhas brancas de forma fracionada ou se o Bitcoin romper a resistência que eu marquei aqui no gráfico de 4 horas, a média de 200 períodos, aí você pode se posicionar na Cava a mercado. Antes da gente continuar, não esqueça de deixar aquele like, porque só quem deixar o like vai conseguir pegar todas essas oportunidades. Agora vamos falar sobre a Jasmy. Jasmy, quando a gente olha para o contexto do gráfico semanal, ela também está numa forte tendência de baixa, respeitando essa LTB aqui. E se marcarmos essa linha, olha só, esse fundo para esse topo, nós temos a Cava em uma zona de retração de 0.5, na região intermediária, aliás, de 0.68, não 0.5, 0.68. Como um suporte extremamente importante. E a Cava tá iniciando um leve respiro nessa semana, depois de ter feito uma consolidação na semana passada. O que é interessante a Cava fazer aqui? Um pivô, um rompimento na máxima da semana passada. Isso vai ser também, e aí a gente pode fazer um leve ajuste para tudo isso casar, né, para confluir, isso também vai ser o rompimento da média de 21 períodos no gráfico diário. Esse rompimento é importante porque a Cava não supera essa média de forma consistente, ó, desde que perdeu ela lá em dezembro do ano passado. Dia 19 de dezembro, fez alguns fechamentos diário falso acima, mas não teve sucesso na continuação do movimento. Então a Jasmy, diferente da Cava, eu não sugiro compras fracionadas se ela continuar corrigindo. Eu só faria compras na Jasmy se ela romper essa linha vermelha e com o Bitcoin rompendo também os 87.600 dólares, a região da média de 200 períodos no gráfico de 4 horas, para ser mais específico. Com esse rompimento, a Cava tende a ir direto para as médias de 100 e 200 períodos. Isso é uma valorização de aproximadamente 40%. Então dá uma baita oportunidade de lucro em Jasmy. Terceiro ativo, a Raydium, onde quando a gente olha no gráfico semanal, ela voltou para um ponto que acumulou entre abril e setembro de 2024, uma longa acumulação. Esse ponto aqui, quando a gente olha para uma retração de Fibonacci, é perto da região de 0.5, né? Tá numa região ali intermediária. A Ray tem espaço ainda para buscar 0,618. E assim como a Jasmy, a gente também não deve se posicionar nela enquanto ela não reverter essa tendência que eu vou sinalizar aqui agora para vocês com uma linha de tendência de baixa, apesar dela ter saído para fora da LTB, ela não rompeu a LTB e ela tem uma resistência clara aqui na média de 21 períodos. Então eu só me posicionaria em Ray caso ela consiga romper essa região que eu estou destacando aqui para vocês com uma linha vermelha, 2 dólares,13, um fechamento de 4 horas diário acima desse patamar, com o Bitcoin rompendo a resistência, traz esse cenário positivo para o Ray. Enquanto isso não acontecer, eu não pensaria em compras fracionadas nela não, a não ser que fosse para uma carteira de médio prazo. Mas o que eu estou falando aqui é swing trade. Então swing trade, a gente quer pegar apenas confirmações de rompimento de resistências que o preço não consegue romper há semanas para uma valorização mais forte.
esse rompimento poderia levar a Radium para essa região dos 3 dólares e 58. Estamos falando de uma valorização a partir desse rompimento de 66%. Uma baita oportunidade para trades aí de swing trade visando uma valorização de semanas, tá? Pessoal, Theta Token foi um dos ativos que mais sofreu, perdeu essa região de fundo importante que ela acumulou em meados do ano passado. Quando a gente olha para a retração de Fibonacci, ela perdeu zonas de retração, então por isso não é um ativo que eu me posicionaria fracionado com ele caindo. Também só me posicionaria com um rompimento e dessa LTB, que é o ativo que eu fui buscar recentemente, que conflui também com o rompimento da média de 21 períodos. Esse rompimento se concretizando leva também a Array para a média de 100 períodos. Estamos falando de uma valorização de 40% a partir desse rompimento. Vale a pena monitorar isso de perto. Diferente da Cava e assim como Jasmine Ray, eu não compraria ela se continuasse caindo, somente se rompesse essa resistência e se o Bitcoin também rompesse a resistência que eu deixei sinalizado para vocês na média de 200 períodos. E por último, mas não menos importante, vamos falar da Algo. Pessoal, gráfico semanal, a Algo está em uma zona de retração de Fibonacci importantíssima. Quando a gente traça essa retração, ó, ela chegou a cair abaixo de 0,68, mas está brigando para voltar acima de 0,68. Então, devido ao fato dela não ter protegido na região, eu também não compraria com a faca caindo, tá? E a Algo tem ainda uma resistência a ser superada importante nessa região da média de 21 períodos. Olha só, tem um espaço ainda de valorização dela até lá. Estamos falando aí de uma alta de 7%, 8%, para que ative esse viés mais otimista. A partir desse rompimento, ela tende a ir lá na média de 200 períodos. Estamos falando de uma valorização de aproximadamente 20%. Então, de todas as moedas aqui, a única que eu compraria fracionado se corrigir é a Cava. Todas as outras aguardaria o rompimento desse ativo e o rompimento do Bitcoin. Vamos supor que o ativo rompa antes do Bitcoin. Eu aguardo o Bitcoin romper para entrar no ativo, tá? O Bitcoin é o que manda, porque se o Bitcoin só consolidar aqui e a moeda romper, ela pode estar fazendo um rompimento falso. Agora, se o Bitcoin rompe e a moeda já rompeu, perfeito, maravilhoso, eu tô entrando mesmo que depois, mas com uma confirmação de que de fato esse movimento de alta vai acontecer, tá certo? Então hoje o Bitcoin tá fazendo uma correção natural, tá? A não ser que ele venha rejeitar aqui buscando a mínima do dia de ontem, engolfando a alta que ele fez ontem, né? Se isso não acontecer e ele manter aqui esses suportes, ainda tem espaço para o Bitcoin fazer esse rompimento importante entre hoje e os próximos dias da média de 200 períodos, o que vai levar a ele a uma recuperação mais forte até a média de 100 períodos e essas altcoins também. O Bitcoin tem pouco espaço até a média de 100 períodos. Por exemplo, daqui até lá, a gente está falando de 7%. A partir do rompimento da média, da resistência da média de 200, são só 3%, só que isso abre valorizações de mais de 20% nas altcoins, conforme eu te mostrei. Então, olha só, é importante você entender que tudo que eu mencionei aqui parte do pressuposto que o Bitcoin vai romper essa resistência. Se o Bitcoin não romper essa resistência, gente, entenda que não vai ser hora de swing trade. As altcoins vão continuar corrigindo com o BTC se ele não respeitar esse nível atual de suporte e não romper esse gatilho. Então, não saia se posicionando sem entender todo esse contexto que eu mapeei para vocês. E aí, nessa retomada, nós temos aí a margem para alavancar. Porque se uma moeda vai subir 20%, imagina a gente alavancar ela 10x. Poxa, são 200%. Então, essa é uma baita oportunidade de fazer bons lucros rápidos em apenas um respiro do Bitcoin nos 90 mil dólares. Então, meu vídeo de hoje é mais focado nessas oportunidades, porque eu vejo que no contexto atual, gente, vocês estão com muito medo de se posicionar. E é na hora do medo, é na hora da queda, que é mais estratégico se posicionar. E não na hora que tá todo mundo eufórico, otimista, né? Você deve procurar por compra sempre nas correções e num momento que tá todo mundo com medo e receio, certo? Mas sabendo dos níveis mais importantes para você não ser pego de surpresa e não entrar no mercado de forma antecipada. Espero que essa análise, esse vídeo, venha te ajudar a pegar aí boas oportunidades, tá? Nessa recuperação que o Bitcoin pode fazer até os 90 mil dólares. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Comentem também quais altcoins vocês gostariam que eu compartilhasse um pouco mais. E se você gostou desse modelo de análise, onde eu estou olhando mais para um viés de swing trade. Muito obrigado, vejo vocês no próximo vídeo, valeu e até a próxima.